Bueno, la idea ahora es escuchar a Ana, que nos va a contar un poco la experiencia en Brasil con la traducción de Patricia. Y si no puede hablar efectivamente de lo que vienen haciendo, ¿verdad? Y cómo pasaron también de las experiencias de las cocinas solidarias a una experiencia más integral en los territorios, a pasar de cómo se conectó la experiencia del trabajo desde brindar los alimentos a unas transformaciones, o cómo se podría, o los desafíos que hay a transformações mais integrales nos territórios. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Bom, vou despacito e passando para a pata. Bom, primeiro queria agradecer aos companheiros e companheiras da Fundação, meus companheiros e companheiras que estamos num encontro muito produtivo, meus companheiros brasileiros. Bom, eu faço parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele, este ano, faz 25 anos e eu vou falar um pouquinho sobre o movimento. Aí eu passo para a Paula. Você quer? Ana es parte del movimiento de Trabajadores Sin Techo, que es un movimiento que lucha por la vivienda. Bueno, agradece a nosotros, estamos en el marco de un encuentro, entonces agradece a los participantes, a sus compañeros que vienen de Brasil, a la Fundación. Va a contar un poco del movimiento que está cumpliendo 25 años este año. Bom, o MTST é um dos maiores movimentos urbanos do Brasil. Hoje a gente atua em 14 estados, mais na capital, DF, Distrito Federal. E a gente faz luta, a gente ocupa terras urbanas, não prédios, terras urbanas, com a população que não consegue pagar aluguel. Então, sem teto no Brasil não é necessariamente a pessoa que está em situação de rua, mas aquela que gasta mais de 30% do seu salário com aluguel. El movimiento Sin Techo es uno de los mayores movimientos urbanos de Brasil, que está en 14 estados y además en el DF, Brasilia, que es un movimiento que ocupa tierras urbanas, no tierras rurales, sino que tierras urbanas con población que no consigue pagar el alquiler. No personas concretamente que viven en la calle, sino que deben destinar más del 30% de su sueldo, de su salario al pago de alquiler. Hoje o Brasil tem cerca de 8 milhões de casas desocupadas ou imóveis desocupados e cerca de 7 milhões de pessoas sem moradia. Então, para vocês terem ideia, já entrando neste país que é extremamente desigual e que tem um dado muito importante que determina toda a nossa história, que ontem eu mencionei na minha fala e que é muito importante sempre que vocês forem no Brasil terem isso em mente, que é o período da escravidão. Foram 300 anos de escravidão no nosso país e ele foi o último país a abolir a escravatura. En Brasil hay 8 millones de casas desocupadas y a la vez hay 7 millones de personas que no tienen casas, y que es un país extremadamente desigual, pero que hay un dato importante que es para entender esa desigualdad estructural en Brasil, que tiene que ver con el periodo de esclavitud. Brasil tuvo 300 años de esclavitud y fue el último país en abolirla. Bom, isso é um definidor para tudo, É um país extremamente segregado, é um país com 52% da sua população negra, é a maioria negra e é a maioria também que vive em situação precária. El tema de la esclavitud es profundamente definidor de la estructura social de Brasil. Es que tiene una población, 52% de la población de Brasil es negra y que vive en situación precaria, la mayoría, ¿no? Sim, e então o movimento ele trabalha principalmente na periferia e as nossas ocupações giram em torno de 1.000, 2.000, 3.000 e até já chegamos a 15.000 pessoas dentro de uma ocupação.
El trabajo del movimiento es centralmente en las periferias, en los barrios más marginales de las ciudades de Brasil, y las ocupaciones llegan a tener entre 1.000 y 2.000 y llegaron a tener una ocupación de 15.000 personas. E as ocupações são espaços muito importantes de organização popular. E dentro das ocupações, a primeira estrutura que a gente constrói são as cozinhas. Né? As cozinhas, elas são espaços de organização, de afeto, de acolhimento, de alimentação, de reunião. Então, a nossa história com cozinhas, elas são muito antigas, né? A história da cozinha, né, em todos os países, a cozinha é um espaço de conversa, de troca, e dentro das ocupações não é diferente. También las ocupaciones son espacios de organización popular, sobre todo, y la primera estructura que se construye en una ocupación es la cocina comunitaria, que son espacios de afecto, de acogida, de encuentro, de reunión. De alguna manera también es como que reproduce lo que significa la cocina para las familias, eso no es distinto en las ocupaciones. Bom, então a gente tem esse laço muito importante com a cozinha. Então nas ocupações a gente não passa fome. Então as pessoas entram muitas vezes passando fome, e na cozinha é o espaço onde a gente divide o pão, o prato, a marmita, como a gente fala lá, né? Mas, enfim, vou passar para a cozinha, senão vou ficar aqui. Entonces la cocina tiene hay un lazo muy importante con las cocinas en las ocupaciones, y en las ocupaciones por esto no se pasa hambre, digamos, ¿no? Por más que las personas lleguen a una situación difícil, son las cocinas donde se comparte el pan y donde se comparte la comida. Sim, e foi no intercâmbio, num intercâmbio como esse, que um companheiro veio do Brasil conhecer as experiências de cozinha aqui na Argentina. Em 2016, 2017, foi em 2017, né? 2017 que teve esse intercâmbio, e foi o período também que a gente passou uma crise política terrível no Brasil, né? Em que a presidenta Dilma sofreu um impeachment. Então a gente, no Brasil, ele praticamente abandonou todas as políticas de habitação, né? Então eu militava num lugar que se chama São Gonçalo, é a região metropolitana do Rio de Janeiro, um lugar extremamente violento, cheio de, enfim, disputas do território, assim, para vocês entenderem. Então lá a gente já não tinha mais como organizar a moradia, então esse companheiro veio, conheceu um comedouro e falou assim: não, vamos fazer igual, porque a gente não pode perder o que a gente tem aqui. E comida junta, mantém, agrega. Então a gente implementou a primeira cozinha comunitária em São Gonçalo, Rio de Janeiro. En un intercambio que vinieron en el año 2017, fue con el Frente Popular Darío Santillán, justamente. En un intercambio como en este, un compañero del Movimiento Sin Techo vino, conoció la experiencia de los comedores en Argentina, el momento en que también en Brasil se estaba pasando por una crisis política muy grave, que fue el golpe a Dilma, y en donde se dieron de baja todos los programas, se desestructuraron todos los programas de acceso a la vivienda. A la cuenta que militaba en un barrio en Río de Janeiro, San Gonzalo, extremadamente violenta, con disputas en el territorio, que era muy difícil organizar para el acceso a la vivienda en ese barrio, y lo que decían fue de alguna manera multiplicar o replicar la experiencia de los comedores comunitarios que aí nesse barrio. Preciso fazer menção ao movimento Darío Santillán, que eu enfim. Então ali foi a primeira experiência. A gente começou a dividir isso com outros estados do movimento, onde o movimento se organiza, e isso foi sendo replicado ainda de maneira muito lenta, mas como uma forma de organização comunitária. Mas também descentralizada, desorganizada, sem muito planejamento, ainda como uma experiência muito embrionária em cada estado. Entonces comenzaron a replicar esta experiencia de cocinas comunitarias, ellos llaman cocinas comunitarias, pero sería la experiencia de comedores de Argentina en otros estados, pero de una forma muy embrionaria, sin planificación, como de alguna manera desorganizada en ese momento. Bom, com a pandemia, a gente como a companheira falou, a pandemia é um momento assim de repensar toda uma política, não tinha como fazer, não podia
juntar a gente, né? Então a gente também deu uma paralisada na luta por moradia só que a gente estava vendo o nosso povo passar fome, com dificuldade. Então a gente resolveu pegar essa experiência ainda comunitária, assim, muito desorganizada, então planejar, centralizar, enfim, pensar o orçamento. E então a gente inaugurou numa plataforma digital uma arrecadação pela internet, né? Então a gente conseguiu arrecadar para a abertura de 31 cozinhas, né? Porque, como vocês sabem, a gente teve o desprazer, o desgosto, a infelicidade de ter um presidente como o Bolsonaro, que acabou com tudo. Antes teve o Temer, que é tão lixo quanto, mas conseguiu acabar com tudo que a gente tinha conseguido conquistar no governo Lula e Dilma. Fue en la pandemia, que también como comenta Dina, ¿no? Y como comentábamos, que fue un momento de profundo crecimiento del hambre en Brasil, en donde ellos vieron la necesidad de alguna manera, y como no estaban pudiendo seguir con sus luchas de acceso a la vivienda por el aislamiento y demás, sucedió en la pandemia, fue que empezaron a pensar en poder estructurar ese trabajo de las cocinas, de dar un orden, de centralizar, de conseguir financiamiento. Y ahí fue que armaron una plataforma plataforma digital para recaudar fondos, y es donde consiguen abrir 31 cocinas. También, digamos, pensar que fue el contexto del gobierno de Bolsonaro, la infelicidad del gobierno de Bolsonaro, y que desestructuró y tiró de alguna manera todos los avances logrados en el gobierno de Lula y en el gobierno de Dilma. Sim, então o que a gente planejou? Então, todas as cozinhas deveriam ser na periferia das cidades. Em São Paulo são 11 cozinhas, tanto capital quanto interior. Todas as cozinhas tinham que entregar todos os dias 100, 120, 150 marmitas. A gente tem 2 companheiras que recebem ajuda de custo. A ideia é que a cozinha entregue alimentos, mas também hoje, né, depois da pandemia, também forneça atividades com as crianças, mulheres, idosos. Lembrando que o Brasil, no início da pandemia, já estava com 19 milhões de pessoas passando fome, né? Ao final da pandemia eram 33 pessoas em fila para pegar osso, para pegar carcaça de frango, carcaça de peixe, gritando no meio de avenida e bairros mais ricos, pedindo comida, alimento. Então foi um cenário muito, muito difícil, assim, que a gente voltou ao cenário dos anos 90. La decisión fue de que todas las cocinas tenían que estar en la periferia. Actualmente, bueno, tienen 11 cocinas en San Pablo que entregan entre 100 y 120 marmitas o raciones, platos por día cada una. En ese momento, pero además son espacios en donde hacen actividades con la infancia, con personas mayores, y lo que resalta también es pensar que antes de la pandemia Brasil estaba con 19 millones de personas con hambre, y termina la pandemia con 33 millones de personas con hambre, que fueron también, acá llegaron las imágenes de la gente buscando huesos de restos en los frigoríficos, digamos, y ese fue el contexto en el que ellas arman estas cocinas. Bom, tenho mais 2 minutos, então dá uma encurtada. Então a cozinha, eu poderia aqui falar, assim, experiência de cada lugar, cada estado, ou como a gente desenvolve várias atividades, cardápio, a parceria que a gente tem com o MPA, com o MST. É bem interessante falar que a cozinha da Lapa, no Rio de Janeiro, foi uma cozinha que a gente teve um financiamento de uma emenda parlamentar de uma deputada, e que todo o alimento que a gente consumiu o ano passado foi agroecológico. Hay una experiencia concreta en el barrio, que quiero resaltar, en el barrio de Lapa de Río de Janeiro, que es un barrio bastante turístico, en donde por una enmienda, por el presupuesto asignado por una enmienda de una diputada parlamentaria, consiguieron que toda la comida que se entrega en esa cocina sea agroecológica. No final do ano passado a gente recebeu um prêmio da Unicef, né, para melhorar a estrutura e a qualidade das atividades com as crianças, também da alimentação. E esse ano a gente, no ano passado a gente elegeu um companheiro do movimento, do MTST, e ele vai protocolar
um PL, protocolou um PL e que no meio do ano vai ser votado para a gente ampliar como política pública as cozinhas solidárias como é aqui na Argentina. Al final del año pasado recibieron un premio del UNICEF que digamos de alguna manera fue una ayuda para mejorar la estructura de las cocinas, y en las elecciones del año pasado ellos lograron que un compañero del movimiento, bueno, Guillermo Boulos, entre como diputado nacional, quien ya logró las firmas suficientes para hacer ingresar un proyecto de ley al Parlamento en donde se transformen las cocinas comunitárias em uma lei. E para finalizar, eu acho que assim, as cozinhas, elas têm ensinado muito a gente, assim, de como se organizar fora das ocupações. As ocupações por si só, elas já são um espaço revolucionário de reorganizar a sociabilidade, de repensar a cidade, mas as cozinhas têm nos organizado em outros espaços que eram para a gente um pouco difícil, porque para estar dentro do bairro e fazer trabalhos comunitários dentro do bairro são trabalhos diferentes, né? E a gente tem conseguido dialogar com as famílias por que essa condição que elas estão, por que elas estão passando fome, quem que qual é o motivo disso, porque a gente tem um intelectual muito importante no Brasil chamado Josué de Castro, que já há 50 anos atrás já discorria por que a fome era um projeto político no Brasil. Então a fome é um projeto político. Passar fome, né, não é só uma questão, né, é uma indústria. Né? Então para você ter casa você precisa comprar. Para você se alimentar, você precisa comprar. Não há política que pense de outra maneira, outra forma da gente se relacionar com o nosso ambiente, com a forma como que a gente tem vivido, né? De alguna manera las cocinas, digamos, si bien las ocupaciones de por sí solas son una experiencia revolucionaria, las cocinas permitieron otro tipo de organización, digamos, novedosa y que ayudó al relacionamiento con los habitantes o con las personas, con las familias de los barrios, y también lo que permite es justamente hablar con estas personas de los barrios del por qué pasan hambre, digamos, cuál es el sistema que estructura, y acá lo que plantea y retoma Josué de Castro, quien escribió Geopolítica del Hambre, y que él sí fue el primero en hablar del hambre en Brasil como un proyecto político. Digamos, pasar hambre es un proyecto, y que hay que comprar una vivienda, hay que comprar un alimento, y que no hay ningún gobierno que piense realmente otra forma de relacionarse y de acceso al alimento. E agora, com esses próximos 4 anos com o governo Lula, a ideia é que as cozinhas sejam espaços para a gente radicalizar a democracia, para a gente dialogar com essa população, acabar com a fome, 4 anos para acabar com a fome, dialogar com essa população, para a gente não ter de novo um projeto como o de Bolsonaro, né? Um projeto fascista, racista, machista, assim, só quem viveu esses 4 anos debaixo daquele governo sabe o que é viver debaixo do poder de um diabo, a gente pode dizer dessa maneira. Então, nesses 4 anos a gente vai trabalhar muito para acabar com a fome e para que o fascismo não volte ao Brasil. Volte não, tá lá, né? Tá lá. Mas que a gente consiga exterminar isso do nosso país. Bueno, el gobierno de Lula, estos 4 años que quedan con el gobierno de Lula, son una oportunidad para radicalizar, o que estos espacios de la cocina sean un espacio para erradicar la democracia, para acabar con el hambre. Hay 4 años de alguna manera para acabar con el hambre, y también hacer de todo para que no vuelva Bolsonaro, que son los quienes vivieron bajo el gobierno de Bolsonaro, del gobierno de un diablo. Saben lo que es, y que es necesario, digamos, aprovechar estos 4 años para que el fascismo que aún continúa en Brasil no vuelva. Y ahí termino.